Salve pessoal, tudo bem? Eu vim trazer para vocês as boas novas. Eu venho trazer para vocês 4 ações, 4 ótimas ações e que são ótimas pagadoras de dividendo e principalmente estão baratas e num excelente momento para serem adquiridas na sua carteira e rentabilizar bastante. Como vocês já estão acostumados, eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos de cada ação que eu separei para vocês e no final vamos fazer aquela simulação para saber o quanto que você vai ganhar de dividendos mensais no seu bolso se você investir um determinado valor nela, sempre voltados para a renda passiva e a sua liberdade financeira. Então já cola com a gente, curta, compartilha e vamos lá, let's go! E a primeira ação das boas novas que eu trago para vocês é a Vale. É sério pessoal, é inacreditável o preço que a Vale está sendo negociada hoje no mercado, dado o lucro que ela apresenta, a geração de caixa e a distribuição de dividendos. Mas vamos lá. A Vale está com preço de ação de R$ 54,70. Ela tem um PL de incrível 5,14. Galera, PL 10 é considerado o preço ali médio, abaixo de 10 é considerado um certo desconto para a ação, acima de 10 é considerado um sobrepreço, mas você precisa analisar o histórico desse indicador da empresa e comparar com os outros players do mesmo mercado. E ela tem um P sobre VP de 1,1, que é praticamente o preço que de fato ela vale, ou seja, praticamente não há sobrepreço na Vale. E ela tem um dividend yield de quase 10, de 9,8%. Então ela tem ótimos números. A ação ela caiu demais, ou seja, uma rentabilidade nos últimos 12 meses de menos 24% aproximadamente. E isso tem uma explicação, pessoal. Quando você vai analisar a Vale, você precisa prestar atenção em 4 pontos. Cotação do dólar, produção de minério de ferro, o preço do minério de ferro no mercado internacional e o mercado chinês, que é para onde a Vale exporta majoritariamente a sua produção. O mercado brasileiro ele corresponde por cerca ali de 5% da produção do mercado da Vale. E tanto que a Vale é tão dolarizada que ela divulga os seus resultados em dólar. Isso me irrita muito, mas é o que acontece. A Vale ela não depende do mercado brasileiro em praticamente nada. Ela depende basicamente da China, do dólar e do preço do minério de ferro. Analisando o PL, você pode ver que ele está bem abaixo da média. Você tem o não recorrente, que altera a média, mas ele está ali em 5,1%. Já teve 8%, já teve 14% e já teve muito abaixo. Então você tem um PL muito abaixo e a Vale está sendo negociada por preços muito descontados. O dividend yield da empresa, como eu falei, ele é bastante alto. Ele é o segundo maior dessa média histórica, de praticamente 10%. Tem um não recorrente aqui de 18%, que eu não sei o que aconteceu aqui, mas esse é o maior dividend yield, segundo maior dividend yield já distribuído pela empresa. Olha só, ela tem um payout de 45%, ou seja, bem abaixo da média. Então, o que eu quero analisar o payout é o quanto que a empresa distribui do seu resultado na forma de dividendos. Se a empresa ela distribui menos do seu resultado, significa que o dividend yield tende a cair. Mas não é isso que aconteceu a Vale. A Vale ela tem um payout relativamente baixo, de 45%, só que o seu dividend yield explodiu. O que isso significa para você? Que o resultado da empresa está muito forte. A Vale está tendo um resultado tão forte que mesmo diminuindo o percentual de distribuição, o dividend yield subiu. Vocês conseguem entender isso? Se não conseguir, manda mensagem que eu explico de uma outra forma. Então a Vale ela tem um payout relativamente baixo, mas um dividend yield alto, acima de 10%. Como eu falei, aqui são as principais atividades que a empresa desenvolve: minério de ferro, pelotas, cobre e níquel. A Vale é a segunda maior produtora de níquel do mundo. Níquel esse que é usado para fazer as baterias de carros elétricos, de caminhões e por aí vai. Então a Vale ela tem uma vantagem competitiva muito grande. O minério de ferro corresponde por mais de 90% de todo o resultado da empresa. Como eu falei, dólar, produção de minério de ferro, preço do minério de ferro e mercado chinês. São as principais coisas que você precisa analisar na Vale. A segunda ação que eu trago para vocês é nada mais nada menos do que Banco do Brasil. É um banco com excelentes números, mas a cota volta e meia está descontada e esse é um dos momentos de maior desconto que você consegue encontrar no preço do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um preço de cota de R$ 24,20.
tem um PL abaixo de 5, inclusive, tá? Mais descontado do que a Vale. E tem um P sobre VP de 0,77. Então há um desconto real no preço da cota de 23% ali aproximadamente. Você tem um PL de 4 e um P sobre VP abaixo de 1. Um dividend yield acima de 10%, 10,75%. Nos últimos 12 meses apresentou uma variação negativa de 7,15%. Então você já pegaria a cota do Banco do Brasil extremamente descontada. E isso é muito positivo para você, porque você pega o preço de cota de um excelente banco, um dos maiores bancos aqui do Brasil, com uma carteira de crédito bastante diversificada, um dividend yield acima de 10%, com um desconto de 23%. É ou não é um ótimo negócio? O PL do banco é um dos mais baixos já registrados, abaixo de 5, como nós já vimos. O dividend yield, por outro lado, é um dos maiores já registrados. Olha isso que eu estou querendo mostrar para vocês, preste muito bem atenção. O payout do banco é o maior já registrado, muito acima da média de 35%. O payout hoje é de 52%. Então o banco ele tem distribuído praticamente metade do seu lucro líquido na forma de dividendos, por isso que o seu dividend yield é um dos maiores já registrados na série histórica. E você pode ver que é somente metade do lucro, o banco ainda tem a outra metade para fazer novos investimentos, fazer novos aportes e rentabilizar ainda mais. Mas Leandro, por que o banco tem esse desconto todo? Por um motivo muito simples, pessoal. O Banco do Brasil ele é uma sociedade de economia mista. Então o mercado ele tem um pouco de receio ao investir no banco por causa de interferências políticas. É o governo, independente de qual governo seja, tá? É o governo, que é o governo federal, que indica o presidente do Banco do Brasil. Você tem uma participação muito forte do mercado privado, mas há um certo grau sim de interferência estatal. A distribuição de dividendos do Banco do Brasil ela é trimestral, o que é muito positivo, porque você consegue se programar, é uma distribuição recorrente, fora as distribuições extraordinárias. Então você tem o Banco do Brasil quase como se fosse um fundo imobiliário, extremamente descontado e no melhor setor para você investir aqui no Brasil, que é o setor financeiro. Aconteça o que acontecer, os bancos aqui no Brasil eles vão lucrar e o Banco do Brasil não é exceção com relação a isso. Se formos comparar os indicadores com outros players do mercado, os principais players, você tem o Banco do Brasil com o menor PL entre eles, quase o menor P sobre VP, o Bradesco tem o menor, o ROI do Banco do Brasil é muito forte, 16%, perde ali para o Itaú e o BTG Pactual, mas eu acho que o BTG Pactual não está na mesma prateleira que o Banco do Brasil. O BB tem o maior dividend yield, com quase 11%. Em valor de mercado, o Itaú supera, mas o Banco do Brasil também não fica lá tanto atrás assim. E a margem líquida, que é a relação do lucro líquido com a receita líquida, é o quanto que dá receita de fato é lucro. O Banco do Brasil tem uma margem líquida de quase 11%. Então é um ótimo banco com ótimos resultados. E agora vamos ver um pouco da carteira de crédito do banco, para mostrar para vocês o quão positivo ela é. O banco ele tem uma carteira de crédito de 1,2 trilhão de reais e um crescimento de 13% nos últimos 12 meses. A carteira de crédito é dividida em pessoas jurídicas, que compõem a parte principal, pessoas físicas, agronegócio e pessoas de direito externo. O agronegócio é um diferencial do Banco do Brasil, pois nem Itaú, Bradesco ou Santander possui esse segmento na sua carteira de crédito. E o agronegócio é o principal setor aqui do Brasil, é o que carrega o PIB do Brasil nas costas. Então você ter esse setor na sua carteira de crédito é muito positivo. O Banco do Brasil ele tem praticamente o mesmo montante na sua carteira de crédito do que o Itaú, que é o maior banco da América Latina. E você tem um desconto na cota muito maior do que o do Itaú. Então você vai comprar um banco com praticamente a mesma carteira de crédito, só que qualitativamente a carteira de crédito do Banco do Brasil é melhor que a do Itaú, e você ainda vai adquirir a ação desse banco por um preço muito menor do que você adquiriria no Itaú, pelo simples fato do Banco do Brasil ser uma sociedade de economia mista e o Itaú ser uma empresa privada. Esse é o único motivo. Você tem um banco extremamente lucrativo, com ótimos resultados e com um ótimo desconto na cota. Vamos para a próxima ação. A terceira ação que eu vou trazer para vocês é a CEMIG do setor elétrico. Eu trouxe uma ação do setor de mineração, trouxe uma do setor financeiro e agora o elétrico.
Preste atenção nos setores que eu estou trazendo as ações, porque são todos ótimos setores, ótimas ações, ótimos dividendos e a excelentes preços. O preço da ação da CEMIG está cerca de R$11 e ela apresentou nos últimos 12 meses uma variação de incríveis 40%. Não é VEG, é a CEMIG, uma empresa do setor elétrico. Ela tem um P sobre VP de menos de 4. Ou seja, eu trouxe Vale, que já estava descontado, Banco do Brasil, que estava descontado mais do que Vale, e agora eu trago CEMIG, que está mais descontado do que todas as duas anteriores que eu trouxe para vocês. Tem um P sobre VP de 1,12, ou seja, praticamente aquilo que ela de fato vale está sendo negociada no mercado, e um dividend yield de quase 13%. É ou não uma ótima empresa com um ótimo preço para você olhar com carinho. O PL da empresa 4,14, como nós já vimos, então é um PL extremamente baixo. O dividend yield da empresa é um dos maiores já registrados, quase 13%. O maior foi 13,75 em 2022, mas agora não está muito longe. O payout da empresa está ligeiramente um dos maiores. Você teve os não recorrentes, né, de 145 e 220, mas 68,5% de payout é um dos maiores, abaixo somente do que aconteceu em 2022. Então a empresa está distribuindo bastante do seu lucro líquido na forma de dividendos. As empresas elétricas elas têm essa capacidade, pois elas geram muita receita, geram muito caixa, e os investimentos que elas fazem são principalmente através de concessões. Então, se ela já passou por esse período, se ela vai passar, ela sempre tem aquele dinheiro guardado e ela consegue distribuir bastante esses investimentos, além dos contratos de longo prazo. O setor elétrico ele tem diversas especificidades que favorecem muito esse dividend yield mais alto. Se comparar a CEMIG com outros players do mercado, você vê que o PL da CEMIG é o mais baixo, o P sobre VP é um dos mais baixos, então em indicadores de preço a CEMIG está mais descontada. O ROI da empresa é o terceiro maior, com quase 30%, 28,5%. O dividend yield da empresa é o maior, e o valor de mercado da empresa também é um dos maiores. A margem líquida, excelente, acima de 20%, também é incrivelmente positiva e é a terceira ou segunda maior ali, se eu não me engano. Então você tem a empresa com excelentes indicadores de rentabilidade, de dividendo e principalmente de preço. A última ação que eu vou trazer aqui para vocês é a JHSF. Se você segue o canal e acompanha os vídeos que eu faço, sabe que eu gosto bastante dessa empresa e eu já fiz alguns vídeos sobre ela. A JHSF é uma empresa extremamente diversificada em suas atividades. Ela atua no segmento de shoppings, aviação executiva, hotelaria e gastronomia, varejo, incorporação, locação para clubes de residência, todos esses segmentos voltados para o público de alta renda. E esses segmentos geram sinergia para o outro. O preço da ação da JHSF, acredite se quiser, está R$ 3,66, um preço de cota bastante acessível. Não tem desculpa para você não investir na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores não é para rico. Olha, uma ação a R$ 3. O PL de 4, PL extremamente baixo. Você vê o PL que eu trouxe das ações para vocês? Não teve um PL que esteja acima de 5. Um P sobre VP de 0,47%. Então essa ação ela está com um desconto de 53%, pessoal. É um desconto muito grande. Você vai comprar uma ação pela metade daquilo que ela de fato deveria valer. E um dividend yield de 9%. Nos últimos 12 meses, ela apresentou uma rentabilidade negativa de 28,12%. Então você já compraria essa cota numa espécie de vale. O PL da empresa, como nós já vimos, está na casa dos 4. Então é um PL bastante descontado, praticamente ali em linha com a média já registrada pela empresa. O dividend yield da empresa é o maior já registrado nessa série histórica, desde 2014. Um dividend yield de 9%. Payout da empresa, por outro lado, não é o maior. Está um payout de 40%. Então você tem a empresa distribuindo menos do seu lucro líquido na forma de dividendos, mas esses dividendos aumentando mesmo assim, e o preço da cota ainda caindo, então você tem ótimos resultados, uma redução na distribuição de dividendos, mas esses dividendos aumentando e o preço da cota caindo. Então você tem um ótimo momento para você olhar para a empresa. Não precisa necessariamente comprar porque eu estou falando. Eu só quero que você analise com carinho essa empresa. Outro ponto positivo que eu quero mostrar aqui para vocês. Olha essa distribuição de dividendos. Mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10.
você pode ver que a empresa ela paga dividendos mensais, é praticamente um fundo imobiliário extremamente diversificado. A empresa ela desenvolve cerca de 5 ou 6 atividades, todas elas integradas entre si, gerando bons resultados na atividade seguinte, e ela distribui dividendos mensais. Então você vê que uma ação descontada dessa com ótimos números é ou não é para você olhar com carinho. Além disso, o que eu quis trazer para vocês são os novos investimentos que a empresa tem feito. No setor de shoppings, ela vai comprar a Casa Casano, Boa Vista Village Town Center e o Shopping Faria Lima. Na hospitalidade e gastronomia, o Boa Vista Surf, Fazano Sardenha, Fazano Cascais. No segmento de locação residencial e clubes, Fazano Clube, SPSC e novas unidades para locação, aeroporto executivo, novos terminais e nova expansão da capacidade, com mais 4 hangares disponíveis para aviação executiva. Outra coisa que não está aqui, mas o que você precisa atentar, a JHSF é a segunda maior administradora de shoppings do fundo XPML. Sabe o XPML, que é o principal fundo de shopping da nossa bolsa? Então, a JHSF é a segunda maior administradora dos shoppings desse fundo. Tanto que esse investimento de shopping aqui, que é o Shopping Faria Lima, ele também está na DRE do fundo imobiliário XPML. Nós temos ainda para investir quase R$146 mil. Vamos acelerar um pouco aqui para que o vídeo não fique lá muito grande. Eu vou colocar aqui 100 cotas de Banco do Brasil, CEMIG eu vou colocar 200 cotas, JHSF 1000 e Vale 80 cotas. Nossa carteira está melhorando aos poucos, estamos investindo R$12.600 aproximadamente, estamos ganhando ali mensalmente R$111. Vamos continuar com nossos aportes, ainda temos muito ainda para investir. 500 cotas de Banco do Brasil, 1000 cotas de CEMIG, JHSF 2.000 cotas e Vale eu vou colocar 200. Nossa carteira melhorou muito, só que agora estamos mais concentrados no setor financeiro e muito pouco na JHSF. Estamos ganhando cerca de R$377 e investimos R$41.352. Vamos continuar com os nossos aportes. Vou colocar aqui 700 cotas de Banco do Brasil, 1.500 de CEMIG, 4.000 de JHSF, 300 de Vale. Nossa carteira está uma maravilha. Investimos R$65 mil aproximadamente, estamos ganhando R$587. Vamos investir 1.500 cotas de Banco do Brasil, vou dar uma acelerada aqui. 3.000 cotas de CEMIG, 7.000 cotas de JHSF, 500 cotas de Vale. Nosso setor financeiro é o que está mais concentrado. Precisamos investir menos no Banco do Brasil e mais em JHSF. Mas investimos R$122 mil e estamos ganhando R$1.120 aproximadamente. Banco do Brasil, vou manter só mais umas 100 cotinhas. 4.000 cotas de CEMIG, 9.000 de JHSF, 800 de Vale. Nossa carteira está bem interessante. Investimos 154 mil, estouramos o nosso orçamento. O que nós vamos fazer? Vamos reduzir agora o investimento. Beleza! Agora o nosso investimento final ficou 1.399 cotas de Banco do Brasil, 3.500 cotas de CEMIG, 10.004 cotas de JHSF e 750 cotas de Vale. Estamos com um valor investido de exatos R$150 mil. Se eu quisesse fazer isso, eu não conseguiria. E estamos ganhando mensalmente R$1.360 em dividendos. Estamos investindo em 4 setores distintos, na verdade em muito mais, por causa da JHSF. Temos uma carteira bem equilibrada, um pouco mais concentrada em minério de ferro, mais paciência. E investimos em ótimas empresas, ótimos fundos, bons pagadores de dividendos. Falem aí, pessoal, gênio ou bagre? Vocês gostaram das ações que eu trouxe para vocês? Eu trouxe 4 ótimas ações para vocês, excelentes pagadores de dividendos, principalmente a excelente preço. Todas estão muito descontadas e é um ótimo momento para você entrar nelas. Não é recomendação de investimento, mas eu realmente gostaria que vocês olhassem para ela com cuidado e pensassem na incorporação delas na carteira de vocês. Beleza?
Eu desejo aqui para vocês ótimos investimentos. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários 4 outras ações que vocês trariam, que pagam bons dividendos e que estão a ótimos preços. Beleza? Um grande abraço e valeu!